Ó, faz dedinho de profeta assim, aponta lá pro alto, como Santa Helena Guerra nos ensina. Mas agora você vai apontar na cara do seu irmão, da sua irmã e falar assim, ó, se prepara. Não, mas fala, abre a boca para falar, né? Fala, se prepara. Porque nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai mudar o rumo da tua história. Ele vai transformar a tua vida. Eu profetizo. Em nome de Jesus. Fala assim para ele, receba. E agora você fala, eu recebo. Amém. Podemos nos assentar, gente? Boa noite. Meu Deus. Boa noite. Muito obrigado. Vocês estão bem? Que alegria ter vocês aqui, viu? Muito bom mesmo poder estar aqui essa noite, rezando e podendo pregar a palavra de Deus para vocês, para mim, para todos nós. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Para te ajudar aí, ó, tá logo ali depois do livro do Gênesis e um pouquinho antes do livro do Apocalipse. Bem ali na Bíblia. Tá aí, gente. Procura aí o que você acha. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, eu me chamo Robson, eu tenho 39 anos de idade, eu sou casado com a Simone, nós temos 5 filhos, 2 nos céus e 3 aqui na terra. O Mateus de 8 anos, o Gabriel de 5 anos e a Maria Helena de 3 meses. Sou membro fundador da Comunidade Católica Discípulos do Espírito Santo, a qual a nossa missão é fazer o Espírito Santo mais amado, conhecido, adorado e invocado. Que nós acreditamos mesmo, minha gente, que um homem e uma mulher, quando ele tem esse encontro pessoal com a pessoa do Espírito Santo, ele tem a sua vida transformada. Ele já não é mais o mesmo, ela já não é mais a mesma pessoa. Aquele que tem um encontro com o Espírito de Deus, ele nasce para uma vida nova. E eu creio mesmo que em nome de Jesus, vocês sairão daqui dessa noite transformados pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. Amém? Se você encontrou, fala amém bem alto. Amém. Se você não encontrou, fala misericórdia. Você a gente deixa passar, tá bom? Bora lá. Ó, gente, a palavra de Deus ela vai dizer assim para nós: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Gente, interaja comigo em nome de Jesus, senão eu fico triste para de pregar, viu? É uma pregação dinâmica. Olha, eu queria que você entendesse algo e talvez trouxemos esse tema para vocês, as primeiras comunidades, porque há 2 semanas atrás nós vivemos a graça de viver o Pentecostes. Vejo aqui alguns rostinhos que estavam conosco vivendo o Pentecostes, aquele encontro chamado Profetiza, o dia de Pentecostes, que era o dia da vinda do Espírito Santo de
Deus. Ali, meu irmão, minha irmã, você sabe que o Espírito veio sobre aqueles homens e aquelas mulheres que estavam trancados, perdidos, aflitos, com medo, e dali o Espírito soprou algo novo dentro da vida deles, fazendo com que eles tomassem coragem. Coragem para quê? Coragem para viver uma vida nova, coragem para anunciar o Evangelho, coragem para realizar os milagres e os prodígios de Jesus, porque a promessa de Deus para eles também era essa, que eles fariam coisas maiores do que o próprio Jesus realizou. Meu Deus do céu, quando a gente pensa isso, caramba, Jesus ele amou, Jesus perdoou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou, e nós, meros mortais, teremos essa mesma autoridade vinda de Jesus, mas agora por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Mas aqui há uma chave para essa palavra, a chave para essa palavra, para que a graça, o milagre e o poder de Deus se manifestasse no meio do povo, se dá porque o Senhor ele quis constituir, criar novas comunidades. A graça e o milagre de Deus ela só pode acontecer quando nós aprendemos a viver em comunidade. Olha, vou falar para você que você precisa dar um passo da fé. Vivemos há 2 semanas atrás no Pentecostes, mas há 1 semana atrás, no final de semana passado, nós vivemos a solenidade da Santíssima Trindade, mistério de fé, mistério do amor. Ali, meu irmão, minha irmã, eu falo para você, ali está a primeira comunidade da nossa igreja. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, Deus ele quis viver em comunidade com o seu Filho e com o seu Espírito, os 3 em 1. E eu fico pensando eles trocando uma ideia ali, eles batendo um papo entre eles, definindo qual seria a missão de cada um. Olha, eu vou criar o mundo, vou criar as coisas, as pessoas não vão acreditar naquilo que será falado. Então, Jesus, você vai descer lá para a terra, você vai dar a sua vida em salvação da humanidade, e depois você deixará para eles o Espírito Santo, para que eles recordem de todos os seus ensinamentos. Então, a primeira comunidade em que nós precisamos aprender a nos espelhar, a olhar, mas aqui olhar com um olhar espiritual, um olhar de fé, é para a Santíssima Trindade. Ali está o mistério da primeira comunidade vinda da parte de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você está vivo, sim ou não? Então, meu irmão, minha irmã, depois dessa primeira comunidade vinda da parte de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, nós conhecemos toda a trajetória da nossa igreja, a criação do mundo, o pecado entrou no mundo, as pessoas se perderam, veio Jesus para nos remir do nosso pecado. Jesus ele morreu por nós na cruz, voltou junto do Pai, veio sobre nós o Espírito Santo neste dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes, quando eles receberam essa força do Espírito, há uma ordem de Deus para nós. Qual é a ordem? Comecem a constituir novas comunidades. E aqui eu quero falar para vocês sobre a segunda comunidade mais importante que existe na nossa vida, que é a tua família. A tua família, ela precisa ser ali a tua segunda comunidade. A primeira da Santíssima Trindade, a segunda comunidade mais importante é a comunidade da tua casa. E eu falo para você que há um erro terrível dentro da nossa igreja, porque todo mundo que está aqui é de caminhada, todo mundo que está aqui pelo menos frequenta a missa, todo mundo que está aqui recebeu os sacramentos, todo mundo que está aqui se confessa ao menos uma vez por mês. Se você não se confessa, você se aconselha com o padre, você está na igreja, você conhece a palavra, você conhece a doutrina, você conhece os ensinamentos, mas o problema é que quando chega, eu venho para a igreja, eu participo da missa, eu venho para o Cerco de Jericó, eu venho para o grupo de oração, eu rezo, eu oro, eu choro, Deus fala comigo, mas quando chega lá na minha comunidade, quando chega lá na minha casa, e eu preciso colocar em prática tudo que o Espírito Santo
Família tem briga, sim ou não? Responde para mim, família tem briga, sim ou não? Sim. A gente dá umas surtadas lá em casa de vez em quando, sim ou não? Sim. É assim mesmo, e assim também aconteciam com os discípulos de Jesus. Eles também discutiam entre si, mas não era uma discussão para saber quem estava certo e quem estava errado. A discussão deles era: nós precisamos aprender a viver os mandamentos de Deus, para nós vivermos em comunidade, como família, dentro da minha casa. Nós precisamos aprender a viver os mandamentos e os ensinamentos de Jesus, porque de nada adianta eu me reunir para rezar, de nada adianta eu vir à missa todo domingo, e quando eu preciso colocar o Evangelho de Jesus Cristo em prática, eu simplesmente ignoro. Jesus, ele não fala para nós na sua palavra que necessário para nós é perdoar 70 vezes 7. É fácil perdoar, gente? Sim ou não? Não é fácil perdoar. Jesus, ele fala para nós: é fácil você amar o seu amigo. Eu quero ver você amar o teu inimigo, aquele que te fez mal, aquele que te caluniou, aquele que mentiu, aquele que fingiu. É fácil você amar alguém que quis te prejudicar? Não é fácil, e muitas vezes isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece dentro do nosso lar. Mas sabe por quê? Porque dentro de casa há uma disputa para ver quem está certo e quem está errado, há uma disputa para ver quem está com razão e quem está sem razão. E aí que tem que imperar a palavra de Deus, é que tem que reinar os ensinamentos de Jesus Cristo, para que verdadeiramente nós possamos ser uma comunidade de amor, de comunhão, de partilha. Ei, é fácil ser católico dentro da igreja, é fácil ser cristão dentro do grupo de oração. Difícil é ser quando nós colocamos o pé daqui para fora. A gente está aqui rezando, aí a gente entra dentro do carro, liga o carro para ir embora, o carro fecha você. Primeira coisa que você faz é soltar um palavrão. Está errado. Deus vem aqui e faz uma pregação para você, fala que você tem que ser semelhante a Ele, você tem que ser manso e humilde de coração como Jesus. Chega lá em casa, a primeira coisa que a gente faz é a gente escolhe, porque o filho deixou a casa bagunçada, a louça está aqui em cima, ninguém lavou a louça, o chão está sujo, criança chega jogando sapato, chega fazendo barulho e a gente surta. A gente não coloca em prática aquilo que Jesus está ensinando para nós. Eu estou falando para você que isso é fácil? Não, eu não estou falando que é fácil, mas eu estou dizendo para você que se nós queremos viver como as comunidades, como as primeiras comunidades, as comunidades primitivas, nós precisamos aprender a colocar o Evangelho de Jesus Cristo em prática. E colocar o Evangelho de Jesus é passar dessa situação de amor, de perdão, de misericórdia, de entrega, de partilha, de comunhão. A segunda comunidade mais importante para você olhar é a comunidade dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã. É lá que você precisa mudar a realidade. É muito bom que você vem para a igreja, é necessário. A gente vem para a igreja para buscar ser uma pessoa melhor, aprender com Jesus, mas se eu não coloco em prática, a palavra ela passa, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, e não gera mudança de vida. E a palavra de Deus, ela diz que quando ela é lançada para nós, diz o profeta Isaías, quando ela é lançada para nós, ela não volta para Deus sem produzir o efeito esperado. O que isso significa? Que se Jesus está dando uma palavra para mim, para você nessa noite, é porque Ele quer transformar a nossa vida. Mas tem que começar lá em casa. Porque aqui eu falo que a gente tem uma mania de vestir a roupa e a cara do católico. Você pega a tua Bíblia, põe ela debaixo do braço, você pega o seu tercinho, põe ele na mão, chega na igreja, faz aquela carinha de católico, porque todo católico, eu não sei porquê, mas vai a cabecinha para o lado, e aí você olha com aquela cara de piedoso, piedosa. Oi, irmão. Você até afina a voz, né? É um povo falso, povo mentiroso. Aí você até faz aquela vozinha mansa. Oi, irmão, a paz de Jesus. Tudo bem? Mas quando sai daqui para fora,
e a qual você precisa trabalhar é na sua casa, sim ou não? Você vai chegar na sua casa, o teu marido não veio aqui nessa noite, você vai chegar e você vai ter que dar um beijo nele quando você chegar em casa. Você vai ter que dar um carinho no teu marido hoje à noite. Eu não sei se você é casado, se você é casado, para mim não importa. Se você mora só com o teu filho e com a tua mãe, mas você vai chegar em casa hoje, você vai mudar essa situação, porque o Espírito Santo ele age na medida da nossa disposição para aquilo que ele nos pede. Eu falo que eu sou do Espírito, eu falo que eu oro no Espírito, eu falo que eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas quando ele me dá uma ordem, eu brigo com ele dizendo que eu quero fazer. Eu falo para ele, não, meu marido nem olha na minha cara, meu marido nem fala comigo, chamei ele para a igreja, ele nem cagou para mim, que eu falei que ia para a igreja. Minha filha não quis ir comigo, meu filho não quis ir comigo, minha mãe não quis ir comigo. Ei, meu irmão, mas a mudança começa por você. Se é você que veio aqui na igreja hoje buscar essa palavra, é através de você que a mudança do seu lar vai acontecer. Mas seja obediente, dócil à palavra e à vontade do Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E é a terceira comunidade a qual o Senhor nos chama a viver, é essa comunidade paroquial, essa comunidade missionária, essa comunidade de igreja, onde nós partilhamos a palavra, onde nós partilhamos o pão que é a Sagrada Eucaristia, onde nós partilhamos as nossas dores, onde nós partilhamos os nossos sofrimentos, onde nós partilhamos as nossas histórias. E é tão bonito isso, porque quando a gente vai vendo que os discípulos saem, eles começam a construir novas comunidades. Diz a palavra que o povo ficava admirado, porque o povo via a ação de Deus agindo neles. Porque é bonito você ver uma comunidade igual a nossa, assim, né? A gente é bonito demais, não é? Olha, eu vou dizer, Deus é um povo bonito, é a gente. A gente é bonito demais. E aí eu acho que às vezes vocês devem olhar para nós assim e falar assim, nossa, deve ser muito bom ser discípulo do Espírito Santo. Ah, mas tem hora que todo mundo quer esganar um outro aqui dentro. Mas isso também é vida de comunidade. A gente também briga, a gente também fica chateado, a gente também fica magoado. Tem hora que a gente quer dar um soco na cara do outro, tem hora que a gente quer brigar com o outro, tem hora que a gente quer mandar o outro embora, tem hora que a gente não sabe o que o outro está fazendo dentro da igreja. Mas vida de comunidade é isso, porque nós precisamos ajudar uns aos outros a viver uma caminhada de fé, a viver uma caminhada de escuta. Se eu estou hoje dentro de uma comunidade paroquial, se eu estou hoje dentro de uma comunidade missionária, é porque eu, Robson, necessito dos meus irmãos para que eles me ajudem a ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Deus, Ele compreendeu em nós que sozinhos nós não vamos conseguir chegar aos céus. Olha, Ele quis constituir a família, a comunidade, para que vocês se santifiquem. E como um auxílio para as famílias, Ele constituiu a comunidade paroquial e a comunidade missionária, para nós nos ajudarmos uns aos outros a chegarmos ao céu. Ei, gente, eu falo para vocês sem vergonha, eu acho que eu sou o mais pecador de vocês aqui. Não olha para minha cara não e achando que eu sou um santo, não. Eu sou o cara que você vai confessar aqui nessa igreja que sou eu. Porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade maior, porque se eu prego a palavra de Deus, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. E se eu me desvio daquilo que a palavra me pede, se eu me desvio daquilo que o Espírito Santo me ordena, eu estou caminhando errado, então eu estou pecando. Se eu estou indo contra aquilo que eu oriento os meus irmãos a fazerem, ou aquilo que os meus irmãos me orientam a fazer, eu estou no caminho errado, porque o Espírito Santo de Deus também usa dos irmãos dentro da comunidade para falar com o meu coração. E às vezes é duro a gente ouvir as correções, às vezes é duro a gente aprender que a gente erra, que a gente vacila, que a gente cai. Mas a graça de viver uma vida em comunidade, seja ela nos espelhando na Santíssima Trindade, seja olhando para dentro da nossa casa, do nosso lar, ou dentro da vida paroquial, da comunidade paroquial, a graça e o amor de Deus está ali. E o
continuar. Olha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado, eu queria escrito assim, ó, você não pode parar, você precisa continuar. Ah, mas fala com vontade, vai e fala, você precisa continuar. Olha, você veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele coloca isso no meu coração, que você veio aqui nessa noite justamente para ouvir somente essa palavra, que você não pode parar onde você está, que você precisa continuar. Mas o Espírito Santo também me incomoda, eu sou ousado no Espírito para dizer isso para você, que você precisa sair da sua zona de conforto, que você precisa sair do seu comodismo, e a gente está mal acostumado, a gente só quer ouvir de a mim, vem Espírito Santo, mas na hora que o Espírito Santo dá ordem eu não faço. Você precisa sair do seu lugar, você precisa dar um passo na fé. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero olhar no boneco dos seus olhos e dizer para você assim, há quanto tempo você já está na igreja? Imperou o silêncio agora, né? Há quanto tempo você está caminhando na igreja? E o que está faltando para você dar um passo em direção ao chamado de Deus para a tua vida? O que está faltando para você é entregar a tua vida para o Senhor. Olha, a palavra de Deus, ela diz que eles vendiam tudo. Fica tranquilo que aqui não é igreja protestante, ninguém vai pedir os seus bens aqui não, viu? Pode ficar em paz. Mas quando a palavra de Deus ela traz para nós que eles vendiam tudo, é que eles não eram apegados às coisas materiais, é que eles não eram apegados aos bens, eles não eram apegados às posses, tudo que eles tinham, eles dividiam para com todos. Será que você é um bom cristão? Será que se eu falar para você que eu não tenho onde dormir hoje, você vai falar para mim, irmão, você não tem onde dormir hoje, eu te ofereço um quartinho lá na minha casa, lá para você dormir, para você não passar frio, para você não passar necessidade. E às vezes a gente sai da igreja, a gente vê um morador de rua aqui, a gente não tem coragem de perguntar para ele se ele está precisando de um travesseiro, de um cobertor, ou se ele quer alguma coisa para comer. Mas a hora que ele pede um dinheiro, o que a gente faz? Não tem nada. Não tem nada. Eu falo porque eu sou igual vocês, já fiz isso, viu gente? E é aí que o Evangelho dói no nosso coração, porque nós não estamos vivendo a palavra, não estamos vivendo os ensinamentos que o Espírito Santo deu para os discípulos, que viver em comunidade é partilhar tudo em comum. Mas eles partilhavam tudo, era tudo mesmo, eles partilhavam a oração, eles partilhavam o pão, eles partilhavam as roupas, eles partilhavam tudo que eles tinham, partilhavam as casas, porque o desejo do Espírito Santo para aquele povo, o desejo do Espírito Santo para nós no dia de hoje, é que nós voltemos a viver em comunidade, que a gente aprenda a amar, a perdoar e a partilhar tudo em comum. Para quê? Para que junto a gente consiga a salvação. Fala para a pessoa que está do seu lado, olha, para eu ir para o céu eu preciso da sua ajuda. Fala aí. Para eu ir para o céu eu preciso da sua ajuda. Ei, Cacilda, para eu ir para o céu eu preciso da sua ajuda. Marcel, eu quero que o Senhor precisa da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu caio, no meio do caminho eu vou querer desistir, no meio do caminho eu vou querer abandonar, no meio do caminho eu vou surtar, eu vou achar que não é para mim essa vida, e eles precisam me ajudar e falar, você não pode parar no meio do caminho, você precisa continuar. Só que você precisa dar esse passo de fé, meu irmão, você precisa dar esse passo de fé, minha irmã. Chega de ficar querendo desistir das coisas no meio do caminho. Chega de ficar protelando as coisas. Amanhã eu vejo. Eu acho que aquilo que o pregador estava falando na pregação não era para mim, eu acho que era para o vizinho do lado. Toma vergonha na tua cara, é para você. E você precisa dar esse passo de fé em querer viver em comunidade. É fácil, Cacilda, viver em comunidade? Não é fácil, Marcelo, viver em comunidade? Não é fácil, mas é necessário, porque é através dessa comunidade que será uma via de transformação para nós chegarmos ao destino final, que é o céu. Eu quero o céu, você precisa querer o céu, e para nós buscarmos o céu, nós precisamos aprender a viver em comunidade. Eles estavam unidos de coração, eles tinham um único propósito. Sabe por que muitas vezes uma comunidade ela não vai para frente? Porque às vezes cada um quer remar para um lado. Às vezes o padre, vou falar da comunidade paroquial, às vezes o padre quer fazer uma
uma coisa, mas os paroquianos querem fazer tudo que o contrário do que o Padre está pedindo. Bando de desobediente. Às vezes vocês que são da comunidade tem que fazer o que o fundador de 6 pede. Vocês obedecem o fundador de 6. Sou eu. Mas não é pela natureza humana, mas ela é pela condução do Espírito. Porque se nós trilharmos um caminho diferente daquilo que o Espírito suscita para nós, quanto comunidade, quanto carisma, a gente vai bater cabeça. A gente vai gerar conflito, porque não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade do Espírito de Deus. O Senhor, naquele dia de Pentecostes, enviou eles, soprou, encorajou e falou: vai, anuncia o Evangelho, batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E as pessoas ficaram encantadas com aquilo, porque elas enxergavam neles a ação de Jesus Cristo. Assim também tem que ser você olhar para nós e falar assim: nossa, alguma coisa de diferente tem nessa comunidade. Esse povo não parece tudo igual, gente. Você olha para a cara dele, ó, a Cacilda é mais moreninha, o Marcelo é branco, mas dois parecem irmão. É porque eles convivem juntos sempre. Porque eles se amam, mas mesmo tempo se pega, eles se matar um ao outro. Mas enquanto eles caminharem na condução do Espírito Santo, enquanto eles seguirem os ensinamentos do Senhor, que é fazer aquilo que o Espírito pede, ser mais amado, conhecido, adorado, invocado, enquanto eles não se desviarem do caminho, daquilo que o Espírito pediu para eles, eles vão aprender e vão conseguir viver em comunidade. Mas quando vocês começarem a se desviar daquilo que é propósito desse carisma, nós vamos começar a nos perder. É como aquela chama daquela vela que vai se apagando. Por isso que a gente sempre precisa voltar a reviver o carisma, voltar a reviver o propósito, voltar a reviver o chamado de Deus para as nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, na vida paroquial, na vida em comunidade. Não dá para a gente ficar brincando de ser cristão. Não dá mais para a gente ficar brincando de ser católico meia boca. Ou a gente dá e gasta a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou irmão, minha irmã, pega a tua Bíblia, põe debaixo do braço e vai embora. Porque aqui não é lugar para você. Aqui é o lugar daquelas pessoas que estão dispostas a dar a vida pelo anúncio do Evangelho. Eu, Robson, eu quero gastar a minha vida até que a última pessoa dessa face da terra conheça o Espírito Santo. Eu quero ser tipo Abraão, viver uns 250 anos. Eu quero ser aqueles velhos gagá, falando do Espírito Santo na minha morte. E eu quero que no dia que eu morrer, eu até um aviso para a comunidade aqui, no dia que eu morrer, eu quero que ninguém fique chorando, não, no meu enterro. Primeiro vocês profetizam, vai que eu volto, né? Mas no dia do meu enterro, eu quero que as pessoas clamem no Espírito Santo. Eu quero que as pessoas olhem ali no caixão e falem assim: esse homem deu a vida pelo anúncio do Espírito Santo de Deus. Cantem essa canção: hoje o céu se abre para que o anjo venha buscar eu e me leve direto para o céu. Lá na minha lápide, lá do cemitério lá, coloca lá: jaz um homem do Espírito. E o dia que eu estiver me perdendo nesse caminho, me corrijam, me amem, me perdoem, porque o Espírito Santo de Deus, ele compreendeu que eu, Robson, só irei para o céu se eu aprender a viver em comunidade. Você só vai para o céu, meu irmão, minha irmã, se você aprender a viver em comunidade lá na sua casa. Você só vai para o céu se você olhar para o exemplo maior de comunidade, que é a Santíssima Trindade. O Deus que criou, o Deus que perdoa os nossos pecados e o Deus que nos fortalece com a força do teu Santo Espírito. E o que você está esperando para dar um sim para Deus? E o que você está esperando para dar um passo a mais na fé, na caminhada? O que você está esperando para viver de fato, de maneira concreta, a vida em comunidade? Você está esperando um convite? Então eu estou convidando você. Nós vamos abrir um vocacional da nossa comunidade. E eu quero que você faça parte dessa comunidade.
Fazenda Grande foram lá para Salto para rezar com nós. Ah, Deus tem alguma coisa para vocês. Saiu lá do Rio Grande, foi lá para Salto para rezar com a gente. Ah, Deus tem um propósito para a vida de vocês. Você acha que Deus trouxe nós para essa comunidade paroquial aqui só para fazer grupo de oração? Não, Ele só usou o grupo de oração como um meio de chamar você para viver uma vida de comunidade. Abre o teu olho, presta atenção, escuta o chamado de Deus para a tua vida. Vem fazer uma caminhada de fé com a gente. Não estou fazendo essa pregação aqui para te chamar para vir para a comunidade, não, mas Deus colocou isso no meu coração. Que se Deus trouxe no teu coração, Kleber, para pregar sobre comunidades no dia de hoje, é porque Deus tem um chamado para você viver uma vida em comunidade. E aqui está um bando de gente miserável. Fica de pé aí, discípulo do Espírito Santo aí. Olha para cá desse tranqueiro aí. Ó, é tudo miserável. É tudo gente que não presta. Mas é tudo gente que ama o Espírito Santo. E que todo dia está disposta a fazer algo pelo Espírito de Deus fazer lá. E eu quero estender esse convite para vocês, para viver uma vida em comunidade, dar um passo. Olha, eu não sou Monsenhor Jonas Abib, mas Monsenhor, quando ele começou a comunidade Canção Nova, ele chegava para os jovens e dizia assim: entrega um ano da tua vida para o carisma Canção Nova. E eu falo para você assim: entrega o tempo da tua vida para a comunidade dos discípulos do Espírito Santo. Você está com fome, filho? Daqui a pouco não vai partilhar o pão também, tá? Você entende isso? Dá um tempo da tua vida para se dedicar ao Espírito Santo. E aí eu sei que a tua cabecinha, porque eu sei que tem o poder de ter pensamento. E a tua cabecinha está borbulhando, mas como será que vai viver em comunidade? Ai, será que um dia eu vou ter que pregar? Será que um dia eu vou cantar? Será que um dia eu vou tocar? Será que um dia eu vou orar? Tem que pôr a mão nas pessoas? Será que eu vou interceder? Ei, meu irmão, não se preocupa com isso não. Se preocupa em estar conosco. Se preocupa em conhecer o Espírito Santo. Se preocupa em mergulhar no Espírito Santo. Mergulhar nessa graça do Espírito. E eu finalizo essa pregação falando da nossa comunidade, discípulos do Espírito Santo. A nossa comunidade, ela tem um carisma. O carisma da nossa comunidade é o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, onde o profeta ele é colocado no meio de um vale de dor, de sofrimento, de morte, de abandono. Ei, vai falar que você já não andou por esse vale de morte, de dor, de sofrimento, de abandono. Talvez você esteja nele. E sabe qual que é a graça de viver nessa comunidade? Que o Senhor nos chama para sermos profetas e as profetisas de Deus, para profetizar vida nova. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Profecia não é as revelações futuras daquilo que vai acontecer. Ser profeta do Espírito Santo é aquele homem, aquela mulher que tem intimidade, que tem escuta com o Senhor. A gente viveu um retiro na nossa comunidade esse final de semana e alguns irmãos partilhavam comigo e eu fiquei muito impactado com essa partilha, porque o momento que Deus mais falou lá, teve pregação, teve oração, teve louvor, teve adoração, e cada momento que tinha lá eu chorava, só chorando nesse retiro, foi muito emocionante. Mas o momento em que Deus mais falou com eles foi no momento do deserto. Foi no momento em que cada um foi para um canto com a sua Bíblia, com a sua palavra, e ali eles foram profetas, porque ali Deus falou com eles, ali Deus falou no coração deles, ali Deus confirmou, ali Deus lembrou, Deus relembrou as profecias, as promessas, e ali eles tiveram uma certeza do sim deles ao Senhor. Ei, meu irmão, minha irmã, você vai ficar até quando? Esperando dar o seu sim para Deus? Até quando você vai ficar protelando? Ai, mas o meu marido
para nós rezarmos. A vida em comunidade, ela é uma via de santificação para nós chegarmos aos céus. Santa Teresa d'Ávila, ela diz: quem ama faz